Vamos correr com perseverança. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o Nixon Rocha. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre Hebreus no capítulo 12. E esse texto descreve a cena de uma corrida, de o final de uma maratona, quando o corredor adentra o estádio lotado e as pessoas torcendo, vibrando por ele, e o corredor recebe o seu prêmio. Vamos à leitura do texto? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos e irmãs, esse texto descreve uma cena tão bonita e tão emocionante. A cena que nós temos aqui é de um corredor ou de alguns corredores adentrando um daqueles estádios do período romano, do período grego, e esse corredor terminando ali uma maratona. Você já deve ter visto cenas parecidas nas Olimpíadas, quando os corredores da maratona encerram a maratona no estádio. O estádio normalmente está lotado, fertivo, esperando com ansiedade, com alegria, os corredores que conseguiram vencer os 42 quilômetros e 250 metros da corrida. É um feito extraordinário, é algo surpreendente, é algo para poucos. Só o fato de terminar a corrida já é um motivo de alegria. Quantas pessoas hoje correm a maratona e treinam para correr a maratona ou sonham em correr uma maratona? O autor de Hebreus tenta nos fazer pensar e visualizar essa cena. Mas aqueles que chegaram triunfantes, alegres, têm atrás os 42 quilômetros e 250 metros. As dificuldades, as lutas. E esse texto da Palavra de Deus traz lições preciosas para os nossos dias sobre a nossa caminhada cristã, sobre a caminhada da vida cristã. Nós estamos aqui neste mundo caminhando na direção da vontade de Deus, desejando correr uma corrida que alegre o coração de Deus e que nos faça cumprir o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. E o texto bíblico destaca algumas coisas. Logo no início ele fala sobre essa nuvem de testemunhas, nos remetendo ao capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Essa grande nuvem de testemunhas descrita pelo texto são todos aqueles que estão tentando nos ajudar, nos incentivar, torcendo por nós. É isso que os espectadores de uma Olimpíada, no final de uma Olimpíada dentro de um estádio, estão fazendo. Desejam incentivar, estão torcendo. Mas o texto de Hebreus no capítulo 12 fala de uma nuvem de testemunhas que é mais do que apenas ajudadores, incentivadores e torcedores. Eles são participantes porque eles também já correram essa corrida. Eles sabem dos desafios que nós estamos passando e eles estão torcendo por nós. Mas apesar de termos tantas pessoas, servas de Deus, servos de Deus, que no passado cumpriram a sua missão e que correram essa carreira, o nosso alvo deve ser o Senhor.
O texto chega a dizer que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em uma outra tradução, ele diz fitando os olhos em Jesus. Ou seja, apesar de termos muitas pessoas que no passado caminharam essa caminhada, fizeram essa corrida da vida cristã e torcem por nós, mesmo reconhecendo a importância dessas pessoas, e nós nos inspiramos com a vida e o exemplo dessas pessoas, mas os nossos olhos devem estar fitados em Jesus, olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé. O texto no original, quando fala autor, também poderia ser traduzido como pioneiro, o líder da fila, aquele que foi correndo primeiro. Jesus correu essa maratona primeiro, ele foi adiante de nós, ele sempre fez aquilo que ele pede que a gente faça. Jesus nunca pediu para que fizéssemos alguma coisa que ele mesmo não tivesse experimentado e vivido quando estava aqui na forma humana. Jesus correu a sua carreira. Jesus então é o autor da nossa fé. A nossa fé só é possível porque Jesus fez essa corrida por nós, porque Jesus veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, porque ele se entregou por nós, porque ele deu a sua vida santa e preciosa em nosso favor. Então ele é o autor da nossa fé, mas também é o consumador da nossa fé. O texto no original também poderia ser traduzido como o aperfeiçoador. Jesus não somente é o motivo da nossa corrida, Jesus é aquele que nos ajuda em cada passo, em cada metro, a cada quilômetro, a cada dia dessa caminhada cristã. Nós não estamos sós. Correr uma maratona é algo difícil. Eu nunca corri uma maratona. Já corri 10 quilômetros, já corri 12 quilômetros e meio, me revezando numa meia maratona com outro colega. Mas nesses 12 quilômetros e meio, que foi o máximo que eu já corri, posso garantir a vocês que é algo muito difícil. Mas o texto bíblico, quando diz que Jesus é o consumador da nossa fé, ele deseja nos dizer que em Cristo nós temos o poder para terminar esta corrida. Nós temos o poder para cumprir a nossa missão. Nós temos em Cristo o poder para amadurecermos a nossa fé, para nos tornarmos pessoas melhores, servos melhores, pais melhores, filhos melhores, uma pessoa melhor neste mundo, uma pessoa que faça a diferença nesse mundo, uma pessoa que possa atingir o alvo para que Deus planejou a nossa vida. O texto nos incentiva a olhar para Jesus. Não vamos olhar para aqueles que deixaram a corrida, não vamos olhar para aqueles que ficaram para trás, não vamos olhar para aqueles que deram meia volta e fizeram um caminho contrário. Nós vamos olhar sempre para Jesus. Ele é a nossa inspiração, Ele é aquele que nos alegra, Ele é aquele que nos dá forças, Ele é aquele que segura nas nossas mãos e nos ajuda a dar o passo quando a nossa vontade é desistir, quando a nossa vontade é voltar para trás, quando aqueles pensamentos vêm à nossa mente que nós não vamos conseguir, que nós não temos mais forças. Vem a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos ajuda a completar a nossa caminhada, a nossa corrida. Mas o texto bíblico também nos diz, deixando todo o embaraço e o pecado. Vamos pensar nessas duas coisas. Vamos primeiro ao deixando o embaraço. Numa outra tradução diz assim, desembaraçando-se de todo o peso. Quando a gente lê esse texto no original, a ideia lá é pôr de lado o que não é essencial. Pense na ideia de uma corrida, você correr com alguma coisa pesada.
alguma coisa desnecessária. Você, quando vai correr, não vai correr com uma mochila. Você não vai fazer uma maratona com uma mochila. Vejam, a ideia aqui é nos livrarmos de tudo aquilo que não é necessário. Pense na sua vida cristã como uma maratona e pense nas coisas que têm funcionado como um peso. Não são necessariamente pecado, mas são algo desnecessário. É alguma coisa que tira a sua atenção, é alguma coisa que tira a seriedade do que você está fazendo, é alguma coisa que rouba o seu tempo, que te impede de avançar, de aperfeiçoar a sua caminhada, de ter um tempo melhor. É alguma coisa que tem te cansado, é alguma coisa que não vale a pena. É importante que a gente faça essa avaliação no nosso dia a dia. O que tem nos impedido de agradar a Deus inteiramente? O que tem sido um peso, o que tem sido desnecessário, o que tem sido supérfluo e que tem nos impedido de chegar no nível que Deus deseja que estejamos. Mas temos a segunda parte que fala sobre o pecado. O pecado é um fardo que nos impede de chegar. O pecado tem feito muitas pessoas desistirem da sua caminhada cristã. O pecado tem feito com que muitas pessoas comecem a correr na direção oposta da vontade de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas ao nosso redor corriam e corriam bem e de repente abandonaram a caminhada ou deixaram de correr. Alguns estão parados, prostrados, alguns estão perdidos. E eu lembro do texto do apóstolo Paulo lá em Gálatas, advertindo os irmãos daquelas igrejas, dizendo: eu me admiro que vocês que tinham corrido tão bem e que corriam tão bem, agora estejam parados. Pense sobre isso. O pecado tenta nos afastar da vontade de Deus e impede a nossa caminhada. Impede que a gente chegue no local onde Deus deseja que cheguemos. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixe o embaraço, deixe as coisas desnecessárias, abandone aquilo que não é a vontade de Deus, que contraria a vontade de Deus e que é pecado, e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, pessoas, servas de Deus que um dia cumpriram a sua caminhada e que torcem por nós. Vamos completar essa maratona da vida cristã. Vamos chegar onde Deus deseja que cheguemos. Tire da sua vida aquilo que tem sido um peso desnecessário e ande na direção da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Se essa palavra falou o seu coração, se você foi abençoado com aquilo que ouviu da palavra de Deus, compartilhe isso com outras pessoas. Não fique com isso guardado apenas para você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, aperte no sininho para que você possa ficar sabendo quando novos vídeos forem postados. Que Deus nos ajude nessa nossa corrida a cada dia. Um abraço para vocês. Até mais.